Bom, a gente continuando aqui com o estudo das cartas de Paulo, a gente está na carta de Coríntios, capítulo 5 e 6, né, a gente já estudou na semana passada o 3 e o 4, e hoje a gente vai comentar aqui e falar desse capítulo 5 e 6, que Paulo, e aí, acho que recordando só mais uma vez, acho que é sempre bom, como tem esse intervalo de uma semana, a gente lembrar do contexto geral aqui, social da carta, né, de momento, de tempo. Era a cidade lá de Coríntios, era internacional, e tinham dois grandes problemas lá, né, que a gente recorda, que era a divisão da igreja de Jesus, né, então cada um, Apolo, Cefas, cada um pegou uma direção, e tinha a questão da imprudência sexual, viciosa e de outros vícios comuns aos ritos pagãos que existiam na época, né, e também do templo de Afrodite, que era o único templo religioso que tinha na região, que promovia a que chama de prostituição sagrada, né? Então era um povo ainda muito incipiente no controle das próprias emoções, instintos e vontades, e também com essa multi-interpretação do evangelho se dividindo em pequenos núcleos de comunidades cristãs. Então, Paulo usou aí nesses primeiros 4 capítulos para combater um pouco essa questão da divisão da igreja, né, dando seus exemplos, e agora aqui ele entra um pouco nessa questão, né, do desregramento sexual lá da região da época e de como a comunidade cristã lidava com isso, né? Então, no capítulo 5, que é chamado aqui no livro que a gente está acompanhando, o incestuoso, né? Ele faz a referência ao Velho Testamento no Deuteronômio, Levítico. Levítico, né? Que era o livro das leis da Torá lá do Antigo Testamento. Sim. O contexto geral aqui desse capítulo 5, quando eu li ele, né, para mim fica bem claro aqui algumas coisas. Acho que Paulo aqui se ateve em explicar um pouquinho da diferença do mundo corporal do mundo espiritual, né? Então ele, em alguns momentos a gente vai passar por aqui, que ele fala bastante dessa diferença, né, do mundo corporal e do espiritual e como um influencia o outro, né? Como o mundo espiritual influencia o mundo corporal. E ele dá mais uma vez aqui alguns exemplos das suas faculdades mediúnicas, né? Em especial aqui uma faculdade medianímica, que é só do seu próprio espírito, né? Uma faculdade medianímica, uma interação mediúnica do seu próprio espírito, que a gente vai comentar também. Acho que do contexto geral que eu observei foi isso. Quando a gente começa a ler a carta, né, aqui no versículo 2 e 3, Paulo, que eu acho que ele chama grande atenção lá do povo da época, da comunidade que ele está se dirigindo, em relação ao orgulho frente ao julgamento daqueles que erram, né? Então ele traz a questão da imoralidade, do incestuoso aqui, né? Do que roubou a mulher de seu pai, né? Teve um dos adeptos lá que acabou roubando, né, a mulher do seu pai. E ele chama a atenção aqui de como que a comunidade tratou isso, né? E já alerta para combater esse orgulho frente ao erro das pessoas, né? Porque ele fala aqui assim, ó, e vós tão orgulhosos, nem sequer vos entristeceis, de modo que seja expulso da comunidade aquele que comete tal ação. Então, no 2, né, o que ficou bem claro para mim aqui, ele falando assim, poxa, um irmão errou, né? Errou feio, roubou a mulher do seu pai, e vocês não estão tristes com isso, porque vocês se julgam melhor que eles, né? Vocês o condenaram, vocês se julgam melhor que ele. Então esse orgulho que Paulo já chega aqui combatendo. Ele fala, e vós tão orgulhosos que nem sequer vos entristeceis. Porque quando a gente se entristece pelo erro de um irmão nosso, a gente se coloca numa posição de humildade, a gente se coloca numa posição de, putz, cara, eu sei quão difícil deve ser isso, né? Eu sei o que ele está combatendo, as lutas que ele está vencendo, o que ele está progredindo, que pena perder, ter uma ovelha desgarrada, né, aqui nesse rebanho que nós estamos tomando conta. E o que aconteceu aqui, para mim ficou claro, é que foi o contrário. Tá vendo? Esse aí, ó, expulsou, toma aqui, olha como é que a gente é diferente dele, né? A gente é melhor que ele. E Paulo vai lá e combate isso aqui, né? Essa falta de humildade perante ao erro das pessoas, de compreensão e entendimento ao erro das pessoas. Eu acho que Paulo,
ele foi muito perseguido durante toda a vida dele, porque ele jamais compactuou com o erro, né? Jamais Paulo compactuou com o erro, ele sempre foi muito firme em relação ao que era errado. Exatamente. Né? Então, eu até achei uma poesia aqui que eu achei bem bonita a respeito disso, que eu achei bem curtinha, que eu achei bonita, assim, sobre essa frase, que eu achei a parte mais bonita aqui, que é isso mesmo, né? Que é assim, que eu não seja indiferente ao erro e ao desacerto, que ele toque a minha alma, não como outrora, com revolta e descontentamento. Não seja a crítica meu único caminho, que diante do erro minha alma se aflija, se entristeça e busque ao Cristo, como consolo e como norte. Diante de nossas imperfeições, ele seguiu amando, não permitiu que a nossa promiscuidade o alcance, mas fez o seu exemplo da sua vida o nosso único caminho. É bonito porque ele fala aqui para a gente não ser indiferente ao erro, né? Não a gente não ser morno, né? Como fala, né? A gente não ter o espírito morno, a gente tomar posição em relação aos erros, que no caso aqui era o incesto, né? O que fosse aqui e a gente tem uma posição. A gente teve há um tempo atrás aqui mesmo nesse tempo atual, a gente teve a questão do Woody Allen, né? Ele casou com a enteada, né? Já essa mesma situação aqui causou um furor, né? Nesse momento aí, que ainda assim é a mesma situação e causou uma coisa pública aí bem complicada. Não, foi realmente... E essa questão desse trabalho da humildade, né? Acho que aqui tem uma mensagem importante da compreensão, né? É os olhos, né? Quais são nossos olhos? Nós estamos com os olhos para o erro ou nós estamos com os olhos ele já erra menos, né? Porque ele está evoluindo, né? A gente pensar na vida, no espírito imortal e na lei de progresso, né? Todos aqueles que estão errando à nossa frente, ele já está errando menos, ele já errou mais, né? Eu me lembrei de uma história aqui do Chico Xavier, quando ele estava na fila, quando ele servia sopa para os pobres, né? Ele, lá na casa da Prece, lá onde em Uberaba, ele fazia um sopão, aí fazia aquela fila de pobre assim, e ele ia lá com a sopa assim meio contada, né? Era pouco alimento que tinha. Ia fazer aquela fila de pobre, e aí o Chico ele vinha lá com uma concha, né? E colocava uma conchinha de sopa no prato de um. Aí esse um tomava a sopa lá no pratinho descartável, jogava no lixo. E a irmã do Chico, o pessoal ajudando ele. E o Chico lá colocando a sopinha, né? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. E aí um dos pobres estava lá na fila, ele veio, o Chico foi lá, pôs a sopinha dele, ele tomou aquilo rapidinho, morrendo de fome, jogou no lixo e entrou na fila de novo lá atrás. E aí a irmã do Chico já olhou assim e falou, ué, aqui já é contado a sopa, esse aí tomou a sopa e já pegou a fila de novo? E olha que chegou a vez dele de novo, o Chico pegou, encheu e falou, Deus te abençoe, meu filho, deu a sopa para ele. Ele tomou aquilo, jogou no lixo e entrou terceira vez na fila. A irmã do Chico ficou inconformada, falou, Chico, o que é isso? Que foi o ato da comunidade aqui com esse irmão que errou. Falou, o que é isso? Que absurdo, tem que tirar ele da fila, tá? Pelo amor de Deus, aqui é contado, ele tá se aproveitando. E aí o Chico olhou com aquela ternura e falou assim, minha filha, esse nosso irmão, até a sua última vida, ele matava para comer. Hoje ele pega fila. Olha a diferença dos olhos, né? Evoluiu. Eu tô evoluindo. Entendeu? Olha como é que Basta o Chico olhava para isso. Exatamente. Olha como é que ele olhava. Né? Então, poxa, esse irmão aqui, outro dia, ele matou o pai para ficar com a mulher dele. Hoje aqui ele só roubou a mulher. Só roubou a mulher. E Thales, é tão interessante, porque você falou um negócio de como era a questão moral da cidade, né? Né? De todos conviviam lá, naqueles tempos que você falou, da questão que... A questão moral, na verdade, e respeito entre pessoas lá, tinha vez que a gente... Nenhuma, né? E aí eu me lembro da questão de Kardec, que abre o Evangelho e fala que o Evangelho do Cristo pode ser dividido em 5 partes.
Entre 4, você pode ter controvérsias. Mas uma é o que Paulo combate aqui, que é a questão da moral. Exatamente. Essa não tem conversa. Não tem conversa. Isso aí, bicho, pode ser onde for. No Corinthians, São Paulo, Pedro, em qualquer cidade. Em qualquer religião. Em qualquer lugar. Entendeu? Então, eu acho que aqui ele está fazendo exatamente isso. Ele está separando aquilo que é de costume, que era corriqueiro, às vezes, ou que era como alguns deles até aceitou e achou que, né? Ele falou, não, vamos combater a questão, porque eu tenho que trabalhar a questão da moral. E muito legal você falar isso, porque lá na frente a gente vai ver ainda no estudo de hoje, quando ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo é correto, não é? Ele fala assim lá na frente, super interessante. Cara, é interessante. E ele fala aqui, cara, até chegando aqui, eu acho que é no 4, reunidos em nome do Senhor, nós seja escrito como espírito. E questão do Satanás, que é entregar esse indivíduo a Satanás. Porque, na verdade, Satanás, a gente tem que levar... eu vi o rapaz que faz nossa palestra aqui, eu vou lembrar o nome dele. E ele falou da questão do Satanás na época da Grécia, que a tradução, na verdade, era tudo aquilo que era contra. Né? Então, ele usa essa definição grega porque aquilo que é contra as leis divinas. O que nós estamos fazendo contra o nosso progresso? Então, sai Satanás. Quando Jesus fala para Pedro, que Pedro fala, não, Senhor, que dá aquela amolecida, se afasta de mim, Satanás. É porque está falando que Pedro queria o amor terreno, aonde ele contava para Pedro que ia pegar a cruz, né? Que ele ia acabar sendo crucificado. Que é justamente isso aqui. Deixa esse rapaz com Satanás. Com o quê? Com os erros dele, contra tudo aquilo que Paulo pregava da questão da moral. Me fiz entender ou não? Claro, opa. E ele fala de modo que o Espírito se salva no dia do Senhor, né? Quer dizer, ele entendeu, cara? Né? Ele vai ser excelente. Aí no 3 e no 4, aqui eu fico mais uma vez assim impressionado com como que o Paulo aqui ele dá os exemplos da mediunidade, né? Ficou muito clara a sua faculdade medianímica, quando ele fala, eu de minha parte, ausente de corpo, mas presente em espírito, já dei a sentença contra aquele que comete tal delito, como se eu estivesse presente. Olha, eu ausente de corpo, mas presente... Se ele falasse assim, na emancipação da alma... Exatamente. Exatamente o que ele fala. Eu, ausente de corpo, mas presente em espírito, já dei a sentença contra aquele que tal delito, como se eu estivesse presente. Aqui tem uma coisa importante. O como se eu estivesse presente. Né? Aqui ele dá a questão aqui da materialidade. Como se eu estivesse presente como se eu estivesse materialmente presente. E aí, lá no livro dos médiuns, no capítulo 7, a pergunta número 1, quando ele está falando do fenômeno da bicorporeidade, que é uma faculdade mediúnica, né? A bicorporação. Sim. E aí o Kardec pergunta ao espírito, né? O Erasto, fala assim, poderia nos dar explicação desse fenômeno da bicorporeidade? E aí o Erasto fala, sim, quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo elevando sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí ele conclui que o corpo físico fica em estado de sono no local que ele está, e o espírito se desloca para onde quer e se manifesta lá, né? Mas olha aqui é o detalhe, que aí o Paulo fala, então até que quando ele fala, eu de minha parte, já de corpo, mas presente em espírito, já dei a sentença. Até aqui ele está falando, beleza, eu emancipei a minha alma. Mas quando ele diz que, como se eu estivesse presente, aqui ele fala da materialização do espírito dele. Sim, e aí o Kardec pergunta sobre a bicorporeidade, ele fala, isso não nos dá explicação da visibilidade, da tangibilidade do perispírito. Né? Então, o Kardec fala, beleza, Erasto, que ele faz isso, ok, a gente já estudou isso na emancipação da alma, mas isso não explica como é que ele fica tangível e materializado. E o Erasto pergunta, estando desligado da matéria, segundo o grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível à matéria. Então, é qualquer um que faz a bicorporeidade? Não, porque tem que ter um estado elevado muito alto. E Paulo tinha, né, que não tem dúvidas. Então, Paulo simplesmente, de onde ele estava, ele dormiu, emancipou a alma, foi até o rapaz lá,
que cometeu o delito se materializou e deu a chamada nele. Imagina o susto do rapaz, né? Exatamente. Então, assim, fica muito claro aqui o fenômeno mediúnico da bicorporeidade. Aí você vê que Paulo é, de fato, uma potência mediúnica. Porque a gente já passou aqui, nesses estudos nossos, por várias dificuldades mediúnicas que ele explicou e se manifestou aqui, né? A gente falou da psicofonia, da psicografia, agora da bicorporeidade, os fenômenos mediúnicos que tinha com ele, cara. Todos ele tinha atributo do seu espírito e da sua faculdade orgânica mediúnica, né? Ficou muito, para mim, impressionante como é que ele explicou aqui no 3 e o 4 o fenômeno da mediúnica da bicorporeidade, que é um fenômeno medianímico, né? A gente pode esquecer disso. É a manifestação mediúnica do próprio espírito, não tem nenhum outro no meio. É animismo, né? É medianímico. O Eurípides Barçanufo tinha essa faculdade muito, muito presente, né? Tem uma história famosíssima dele, que ele estava dando aula na faculdade. Aula, palestra, né? Um negócio assim. Uma palestra, uma coisa assim, e ele recebeu mediunicamente uma pessoa, ele era médico, estava entrando em trabalho de parto, ele pediu licença para os alunos, sentou na cadeira, lá no meio da palestra, dormiu. Ficou letárgico. Ficou letárgico, o espírito dele foi até a mulher, se materializou, fez o parto, tirou o neném da mulher, ele voltou para a aula, acordou e continuou dando aula. Vambora. E a mulher lá comentou com o senhor Eurípides, veio aqui fazer meu parto. Não, mas que horário? Não, no dia tal, hora tal. Não, impossível. Ele estava dormindo nem na sala de aula. Não, ele veio aqui, todo mundo viu. Você vê a capacidade, né, mediúnica do Eurípides, Barçanufo, né? O Thales, e isso do Paulo e o exemplo do Eurípides que você acabou de dizer, eu fico pensando o quanto a gente ainda precisa entender os processos mediúnicos. Muito. O quanto. Muito. Às vezes passa despercebido muita coisa pela gente e a gente não se dá conta, cara. Sabe? Que como diz, né, nós estamos aí como os coríntios, às vezes. Os coríntios, às vezes. Exatamente. A gente está se apegando no que é supérfluo da mediunidade. Transitório. A gente realmente, você falou muito bem. A gente... eu fico pensando assim, na magnitude que foi Paulo, cara, eu tô tentando fazer uma reflexão como se fosse a minha vida a questão de Paulo. Dentro de mim, várias cidades, entende? Com suas situações que vai vivendo, e eu tentando visualizar essa disciplina, essa persistência cristã, eu acho que é o nome mais correto, de Paulo, em edificar as cidades que existem dentro de mim. Porque muitas delas eu tenho características, sabe? Da questão da perdição, da questão do orgulho, o que seja, nós temos isso dentro de nós. E eu olho e eu falo, poxa, eu preciso entender isso dentro. É o trabalho que tem que ser feito, cara. E o Paulo é famoso por edificar o quê? As igrejas. As igrejas são os templos. E o que Jesus falou? O templo de Deus está onde? No coração, isso aí. Então, nossas entendeu? Igrejas precisam ser edificadas. Entendeu, cara? Sensacional. Vamos lá. 5, né? Quando ele fala, né? Entregar esse indivíduo a Satanás para mortificar sua sensualidade, de modo que o espírito se salve no dia do Senhor Jesus. Aqui a gente já estudou que o dia do Senhor, lá na carta dos Tessalonicenses, o dia do Senhor aqui é a transição, né, planetária. A gente já estudou isso. Ele usava esse termo. E aqui, isso aqui eu acho que tem uma reflexão e um aprendizado muito grande para a gente, né? Porque ele fala assim, o cidadão lá fez coisa errada, né? Vocês agiram errado aí, julgando o cara com um caráter orgulhoso. Eu me bicorporeei aqui, fui lá, dei um pedala a Pelé no cidadão. Mas, olha aqui que está o ensinamento para mim mais importante de tudo isso. Entregar esse indivíduo a Satanás para modificar sua sociedade, de modo que o espírito se salve no dia do Senhor. Aqui, Paulo deixa claro uma coisa que é muito importante, que se a gente não reflete sobre isso e não vigia sobre isso,
A gente perde a nossa encarnação, que é, amigo, eu acolho, eu instruo, eu amo, mas eu vou seguir. Se você não quer seguir, no dia do Senhor você vai conseguir. Eu quero ir antes. Né? Então aqui Paulo fala com eles para não parar a marcha. Se ele errou, beleza, a gente acolheu, a gente instruiu, mas... Entregue ele a seus próprios erros. Exato, segue. A gente fez a nossa parte. Nós não podemos parar a nossa marcha em função das escolhas dos outros quererem parar a marcha deles. Né? E eu acho a coisa mais interessante ainda. A gente não pode parar no momento para ficar criticando tal situação ou vivendo ela como se ela fosse uma coisa que impede a gente a continuar. Exatamente. Porque muitas das vezes a gente faz isso. Exatamente. Acontece um problema na casa espírita, a gente para aquele problema e fica discutindo. Sendo que os mentores estão falando, ei, vamos. Aí eu lembrei de uma frase de Emmanuel, que ele fala, se o problema chegou, não dá para discutir, resolveu, pega ele e põe para a prateleira. Põe na estante. Segue. Uma hora que você vai estar pronto para resolver isso. Porque senão é exatamente o que você falou. Nós precisamos seguir. O que o rio faz quando encontra uma pedra? Desvia. Segue. A gente fica batendo na pedra. Fica 82 vidas, encarnações, batendo na mesma pedra. E pior, na pedra dos outros, não é nem na nossa pedra. Na pedra dos outros. Então, aqui, achando que a nossa vida, achando que a nossa vida só vai para frente se a gente remover a pedra do outro. Exatamente. Então aqui Paulo fala, beleza, ele errou, a gente fez a nossa parte, mas, gente, entregar esse indivíduo a Satanás, isso aqui não é falta de caridade. Porque acolheu, instruiu, mas a pessoa tem as suas escolhas. Cada um tem as suas escolhas. Eu peguei um trechinho aqui do livro Tempo de Luz, que é uma psicografia do Chico Xavier, o espírito de André Luiz que ditou esse trecho. Olha que interessante como é que reflete bem esse item 5. A luta é condição para a vitória. O cara está nas suas lutas próprias, internas, de combater a sua sensualidade. A luta é condição para a vitória. Não abandone os seus encargos no bem. Não perca tempo. Lembrando episódios tristes, que você estava falando agora, Ana. Culpe qualquer ofensa, esqueça ressentimentos, venham de onde vierem. Auxilie aos outros como puder e tanto quanto puder, no clima da consciência tranquila. Não procure defeito nos semelhantes. Se você está num momento considerado talvez como sendo o pior de sua vida, siga adiante, com o seu trabalho, na certeza de que se hoje o céu aparece toldado de nuvens, a luz voltará no firmamento e o dia de amanhã será melhor. Olha que mensagem belíssima, André Luiz. Entregar esse vídeo a Satanás. E segue, gente. Não para. Né? Não para. Eu identifiquei aqui que nesse pedacinho, achei que Paulo explica uma diferença entre identificar um erro, né, e você julgar o erro. Exatamente. Né? Então, que ele fala assim, vocês não identificaram, quer dizer que isso é um erro, né? Quer dizer, não vamos ser complacendentes com o erro e deixar tudo bem. Então, se começar assim, daqui a pouco tudo bem, né? O que é certo e o que é errado, né? Então, o que Mateus fala assim, né, em 5:37, seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Quer dizer, certo é certo, errado é errado, não tem meio, mais ou menos. Se aquilo é errado, então tem que ser... qual é a pena, né, que ele fala para essa pessoa, para o rapaz? É só eles terem excluído dessa comunidade na qual Jesus é o líder, o modelo e o guia, para ele já é a pior coisa que pode acontecer. A única coisa que se pode fazer é só falar, então, fica você de lado e a gente vai seguir nesse molde. Aqui a regra é essa, funciona assim. Né? Então, eu entendi que mais ou menos ele fala, identificar o erro, mas aí se a pessoa não quiser, então, deixa de lado e segue. Né? Sem ficar criticando, espezinhando quem já está com problemas, né? E o interessante aqui, o consolo que o Paulo passa aqui é muito bonito. Porque ele fala assim, de modo que o Espírito se salve no dia do Senhor. Ou seja, ele vai conseguir. Ele vai salvar. Né? Não há pena eterna. Não há pena eterna. A doutrina fala. Lei do progresso. Paulo sabia disso, dessa lei do progresso. Ele vai. Agora, que dia que é o dia do Senhor? Qual que é o dia da transição?
espiritual de um espírito de prova e expiação para um espírito de regeneração. Isso não depende do mundo, depende do espírito. O dia do Senhor, para cada um é um dia. É um dia, O dia do Senhor do exatamente. Paulo já foi, ó. O dia do Senhor do Chico provavelmente também já foi. Já foi. O nosso planeta está passando pela transição planetária. Significa que no dia da transição, do dia do Senhor aqui, da nossa transição, todos nós viveremos esse dia? Não. Muitos vão ter esse dia do Senhor em outro planeta, que ainda vão lá ajudar. Mas vai ser salvo no dia do Senhor. Isso aqui é certo. Né? E Paulo passa essa certeza. Não importa os erros, ele vai conseguir. Mas você pode antecipar o seu dia do Senhor. Segue, trabalha, continua. Né? Eu achei esse do 1 ao 5 aqui uma aula para todos nós de como reagir aos deslizes, vamos dizer assim, daqueles que amamos, principalmente. Dos próximos a nós. Né? Da nossa comunidade próxima. Porque nós temos a nossa comunidade cristã aqui. Nossos pais, filhos, companheiros, tios, vizinhos, amigos de perto. Nós erramos, eles também vão errar. Só que a gente tem que seguir. Esse é o ensinamento do Paulo. Acolhe, recebe e instrui, mas segue. E a diferença que ele faz para os outros que são a questão do orgulho, né? Cabe a nós também. Porque a gente começa a caminhar e às vezes cometemos o erro de cobrar algo que ficou, achando que a pessoa que ficou, ela está incumbida do erro e a culpa. Isso já nos comete o mesmo erro. Então, para entender ou não? A gente tem que, nem você falou, seguir livre. Solta tudo e segue. É igual você falou, eu preciso seguir. Igual ele fala aqui da questão que você acabou de explicar. Paulo, vamos para frente. Deixa que ele com o seu Satanás. É isso. E às vezes é muito difícil a gente ver isso na gente. Porque o nosso Satanás fica tanto conosco e a gente não quer soltar, cara. Não, demais. Como diz os mineiros, a gente fica agarrado. Agarrado. Ô, trem difícil. A gente fica agarrado com esse negócio, pelo amor de Deus. Agarrado. Cara, você vai entrar agora aí na questão do fermento. Essa aí também é... Essa é linda, né? O que eu tive aqui do 6 ao 8, né, que ele fala do fermento, também é uma reflexão importante para a gente, né? Que ele fala assim, que é como se o nosso espírito fosse uma massa. Sim. Né? E se jogar um fermento aqui, vai fermentar. Agora, qual que é o fermento que a gente está jogando, né? E acho que essa lição ficou muito bonita quando ele passou aqui. Se a gente jogar uma pitada de fermento dos vícios, vai fermentar isso. Se a gente jogar aqui pitadas do fermento dos sentimentos elevados, vai fermentar também, né? E aí ele fala isso. Vosso orgulho não tem razão de ser. Não sabeis que com uma pitada de fermento toda a massa fermenta? O que ele está falando aqui? Vocês já são muito menos orgulhosos do que eram. Vocês já são muito mais conscientes do que eram. Mas vocês são uma massa, exatamente. Uma pitada desse fermento de orgulho vai fermentar. Essa massa vai crescer no orgulho. E isso é uma sabedoria para o nosso dia a dia imensa. Porque às vezes a gente está combatendo nossas maiores dificuldades. As nossas maiores dificuldades é o nosso irmão que tem problema com álcool. Né? Aí ele vai lá, entra numa igreja qualquer, na doutrina espírita, adquire a consciência, abandona o vício do álcool, mas aquela massa, ela tá ali. Se num Réveillon o pessoal fala, um brinde, só uma tacinha de champanhe, um brindezinho, uma tacinha de champanhe, não acontece nada, você já venceu, você já parou. É a pitada. Porque aí começa uma tacinha aqui, outra tacinha ali, ele volta e perde tudo aquilo que ele construiu. Quem está lutando contra o vício do segramento sexual, agora ele vai abordar na frente, o vício do orgulho, o vício da vaidade, qualquer um desses que a gente combate, ainda é uma massa totalmente pronta para receber um fermento e crescer. E aí o próprio chama a atenção disso, vocês já melhoraram muito. Mas vocês não veem que uma pitada de fermento
vai fermentar toda a massa, né? Então não deixa cair pequenas parcelas de orgulho aí nessa comunidade em vocês. Vocês já tinham vencido isso. Aconteceu esse episódio, vocês estão lá jogando pitadinhas de orgulho. Isso vai dar errado, né? Não vai dar certo. Cara, a visão é maravilhosa, né? Eu posso ver, como ele falou, que aquele que cometeu o ato imoral, vamos dizer assim, ele é a pitada do fermento ruim, que ele vai falar depois, tipo fermento velho, que contaminou a massa toda, a massa de quem ele estava do lado. E Emmanuel tem uma mensagem que fala sobre isso. O fermento é uma substância que excita outra substância em nossa vida. É sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Então veja que ele está falando o seguinte, esse aí que tem o Satanás, ele é um fermento que, se vocês colocarem na massa que vocês estão construindo aí para Cristo, vai azedar. Não deixa, extirpa ele. Né? E outra reflexão que eu faço quando tem a passagem de Jesus do fermento mesmo, é aquilo que eu já comentei uma vez, é tudo de dentro. Ele põe a pitada para que cresça. Né? Quando esse fermento é bom e acha uma massa bem produzida, né? Com os produtos, com os elementos que se misturam, dá um bolo bonito, né? Dá um pão bonito, gostoso, né? Isso é interessante. E um detalhe que eu acho que é maravilhoso, que tem a ver com os versículos anteriores. Consegue tirar o fermento depois do bolo feito? Já era. Não dá. Já fez, cara. Agora vamos reconstruir outro bolo, porque esse aí não tem mais jeito. Qual que é a chamada de atenção nessa reflexão? Cuidado. Cuidado. Para chegar ao ponto de você colocar fermento numa massa, para chegar ao ponto de você escolher suas atitudes, reflita bem. Reflita bem qual será. E aí a gente vê, hoje, eu estava aqui refletindo comigo, que eu tenho os acertos, mas eu consigo ainda entender que eu erro muito mais do que certo, cara. Porque cada vez que eu avanço, eu vejo que aquilo que eu achava que era certo, não é tão certo. Entende? E isso é a questão de começar a tirar o fermento velho e colocar o fermento novo. Para que nessa construção, que é diária, eu possa mexer os meus ingredientes, construir lá na frente. Pão perfeito, para se poder saciar a fome. A fome que seja a minha fome espiritual, né? É assim mesmo. A gente vai substituindo hábitos, substituindo pensamentos, é assim no individual e também no coletivo, né? Hábitos antigos que nós tínhamos aí de, sei lá, ver um animal no circo, por exemplo, hoje já não é mais um hábito legal, né? O circo agora fala, nós não temos animais, então aí, eu vou, então. Então, é isso, a gente faz isso o tempo todo na nossa vida, a substituição de hábitos, né? Hernani, nessa mesma mensagem que você falou, que é do livro Fonte Viva, chama Fermento Espiritual, né? Isso. Eu também queria destacar uma frase dessa mensagem que eu também vi, que é muito bonita, que é assim, pensamento é fermentação espiritual. Lá no final, né? No final. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Então, quer dizer, uma pequena coisinha que é o pensamento, né, que a gente tem, que parece que é pequenininho, que é um fermento, ele vai dando tanto desdobramento depois que a gente influencia um aos outros e no mundo através dos nossos pensamentos, né? Quer dizer, é o fermentinho da nossa massa aí, que a gente coloca pitadinhas toda hora em que caminho, né? E é tão interessante, porque me veio outra visão da situação, Thales, se você me permite. Claro, imagina. Eu conheci um cara que falou assim para mim, cara, eu faço algumas pregações referente às pessoas que precisam ouvir um pouco a palavra, e depois as pessoas vêm me falar assim, poxa, cara, você fala muito bem. Você, olha, falou sobre aquele assunto, você explanou perfeitamente, que eu compreendi de uma maneira que eu não tinha visto. E aí ele me falou, e você sabe o que é mais interessante, Hernani? Porque eu vejo que às vezes eu consigo atingir
beneficiar alguns, mas eu vejo que outras atitudes e palavras que eu disse que não são tão coerentes, eu não consegui. As outras pessoas se magoaram. Aí eu fico pensando no tabuleiro com vários pãozinhos. Observe que nossas atitudes e pensamentos, como disse a Renata agora, pode ser no sentido assim, de que cada pão poderiam salvar uns e outros, pô, essa fornada eu perdi, porque o fermento era velho. Né? De falar de velho, Paulo vai falar, nas outras cartas, fala assim, que morra o homem velho. Não é isso? Para que se renasça a nova criatura, né? Então é isso, cara. Eu acho que Nossa, dá pra gente ficar viajando com o fermento aqui, cara. Eu fui longe. Eu também anotei isso aí. Eu falei que eu fiz uma anotação aqui. Fermento velho é igual homem velho. São as más tendências. Né? Más tendências que a gente vai deixando, né? O homem velho da nossa caminhada agora. Sim. E o quanto é bom, principalmente aqui, são os nossos maiores combates internos. É isso que a gente tem que tomar. Essa é a massa que mais cresce com uma pitada menor. Menor. Né? No entanto, que eu dei aquele depoimento para vocês. Eu falei, um dia eu estava aqui, fizemos um estudo, aí no outro dia eu tive um atrito com uma pessoa. Eu falei, puxa, peraí, né? Mas eu já estou reconhecendo. Isso que é interessante, né? E o quanto é bom a gente poder, sabe, trabalhar com fermento novo. Porque a gente começa a enxergar o fermento velho que a gente achava que era novo. Não é verdade? É porque aí a gente já fermentou, a gente já está no meio daquela massa, não consegue mais separar. Exatamente. Tem uma frase bonita também no Fonte Viva disso daí, que eu acho que resume um pouco a parte do erro e do fermento, que eu achei aqui, ó. Permanecer inerte ao erro praticado é como colocar fermento na massa, permitindo que ele cresça e influencie aos que nos cercam. Isso aí. É isso, né? Quer dizer, se ele fica parado vendo alguma coisa errada acontecer na comunidade, ele deixa aquilo virar um propulsor para outros também, né? O precedente, né? Você abre um precedente, né? Exato. Daqui a pouco cada um faz o que quer e tá tudo certo, né? Que missão do Paulo, né? Meu Deus. Meu, pô, todo mundo na linha, tipo, não é nem um, comunidades inteiras, né? Por isso que quando eu falei assim... Também, né? Eu acho que à noite ele ia de igreja em igreja, passava a noite inteira vendo como é que tá cada povo, né? Cara, presta atenção à estrutura psicológica, moral dele. Porque quando eu trouxe ele para mim, como se eu fosse as cartas e quisesse chegar nas cidades, eu vejo o tamanho do caminho que ele ainda tem. Imagine ele já interiorizado Cristo, falando, agora eu vou para fora. Porque a gente está brigando dentro. Dentro, exato. Entende a potência? O que esse cara fez, bicho? Não, é outro patamar. É outra prateleira, bicho. Outra prateleira. Impressionante. Bom, vamos lá. No 9, aqui do 9 ao 13, para mim ficou aqui, a interpretação que eu tive foi sobre essa, mais uma vez ele chamando aqui, trazendo um conceito para eles, dessa comunidade, do mundo espiritual e da influência que esse exerce sobre o mundo físico. Dado o ambiente, relembrando de novo o ambiente da região, da cidade, né, a atmosfera, imagina a atmosfera psíquica ali do mundo espiritual naquela cidade, né, com tantos pensamentos irradiando para a imoralidade, o quanto que isso não trazia ali irmãos nossos do plano espiritual se fixando e se aproveitando dessas energias maléficas, né? Imagina você erguer, né, o ser cristão, elevar a moral de um ser cristão num ambiente ainda tão sufocado espiritualmente pela imoralidade. Por isso que ele chama a atenção do fermento, por isso que ele chama a atenção do orai e vigiai, porque é diferente da gente. A gente está aqui, né? A gente está aqui combatendo nossos desvios, tentando se melhorar, tentando entender o evangelho, tentando interiorizar o Cristo nos nossos corações,
num ambiente que a gente ainda é possível se resguardar. Se a gente faz o evangelho no lar, tem uma boa convivência de amigos, quando está com os amigos conversa sobre coisas edificantes, a gente cria uma atmosfera na gente mais protetora, embora os nossos pensamentos mais íntimos ainda abrem muitos canais para a intervenção daqueles que nos querem atrasar o progresso. Mas agora imagina a comunidade num ambiente coletivo de imoralidade, né? Onde o pensamento pulsante coletivo ali é para a imoralidade, né? E você combater ali uma edificação cristã nesse meio, Paulo se preocupava muito aqui. Então ele fala de toda essa questão do orar e vigiar, do fermento, e ele vem com a explicação, que ele fala assim, ó, já vos escrevi em minha carta que não vos misturei com gente imoral. Então ele fala, não se misture com gente imoral. E aí ele fala, não me referi em geral a uma gente imoral deste mundo. Olha que interessante. Né? Então ele está falando... De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Né? Do outro mundo, do mundo invisível. Então ele fala com a turma lá, não se misture com essa gente. Mas não é a gente desse mundo que eu estou falando, é nos seus pensamentos. Com quem que você está se conectando, né? E eu estava lendo isso aqui, Hernani, eu me lembrei de um dia que eu nunca mais esqueci essa frase. É muito, você me disse uma vez lá no grupo do Luz Divina, que daquela frase, né, que a gente ouve da nossa avó, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. E aí eu lembro um dia que você me falou que na verdade essa frase é: diga-me o que está pensando que eu te direi com quem andas. Tu andas. Não é? Na verdade é isso. Né? Não é diga o que andas, não, diga o que você está pensando que eu te direi com quem tu andas. Mas agrega. O Paulo chama atenção aqui. Né? O que a gente está pensando? O que essa turma aqui está pensando? É com quem eles vão estar se conectando. Então ele fala, ó, não se mistura com essa gente imoral. Não me referi a gente imoral deste mundo. Ele fala no versículo 10. E aí no 2 e no 13, ele fala, né, ele pergunta se cabe a ele, Paulo de Tarso, julgar os de fora. Quer dizer, se cabe a ele julgar os do plano espiritual. E afirma que ao Espírito Deus julgará através das leis divinas, que a gente estuda na doutrina espírita. Deus não é um juiz, fica lá com martelo no tribunal. Ele tem as leis que regem o universo e o plano espiritual, quem julga, são essas leis divinas. Porque o que é muito interessante nesse conceito, né, que eu peguei aqui como um conceito que o Paulo traz aqui perfeito, é que enquanto encarnado, a gente está somente no exercício. A gente não tem o julgamento da nossa consciência, o qual as leis universais vão reger sobre nós, enquanto encarnado. E a gente estuda isso no Céu e Inferno, quando Allan Kardec fala do momento pós-morte, né, que assim que o espírito encarna, a consciência dele é ativada, tudo que ele praticou é o seu grande juiz, né? Então, assim, o Kardec traz esse conceito para a gente, que o julgamento ele é no mundo espiritual, não é no mundo físico. E o Paulo fala isso aqui. Olha o que ele fala. A mim não me cabe julgar os de fora, os espíritos. Que quem julga os espíritos são as leis divinas, que ele representa aqui como Deus. Ao espírito, Deus julgará. Então aqui a gente é escola e juntamos as nossas práticas para o grande julgamento da nossa própria consciência, que vai acontecer quando? Quando a gente desencarnar. No momento do desencarne. Vem tudo da nossa consciência, da nossa cabeça, e a gente desencarnar. Ou lá no você comentou do Memória dos Suicidas, ou num telão para todo mundo ver. Aí essa é a escolha que a gente quer fazer. Se é no telão para todo mundo ver, ou se é na nossa própria consciência no momento do desencarne. Então, Paulo traz um conceito que a doutrina espírita nos esclareceu muito forte nesse versículo 12 e 13. Né? Da verdadeiro julgamento da consciência, que ela só acontece no plano espiritual, só nos de fora, só no mundo dos de fora, né? Não acontece aqui no mundo de dentro. E não é ele que tem que julgar. Sim. Porque, na verdade, a gente vem, o que eu começo a entender, nós estamos aqui como encarnados, sendo almas, né? É o conceito que Kardec usa quando é o espírito encarnado. Do processo assim, olha, vai
mergulha na carne e tenta, dentro dela, enxergar o que é fora. E muitos conseguem. Exato. Mas aí já estão num patamar já diferente. Né? Por isso que a gente não consegue, às vezes, compreender e acha uma questão de angelitude um Chico. Porque ele já sabia que o potencial da carne que ele tinha já não fazia diferença. Ele já tinha interiorizado, mesmo encarnado, a verdadeira vida. É isso que você acabou de falar. Então, quando a gente começa a fazer isso encarnado, você passa, de repente, aí uma suposição do Hernani, viver uma missão. Que é a experiência de encarnação. Exatamente. Aí você já saiu daquele contexto de vou ter que combater o Hernani, eu mesmo primeiro, para depois vir e exemplificar para os outros o que é o mundo lá, como Jesus, como Paulo. Eu fico imaginando o magnetismo de Paulo. Nossa. Até hoje. Imagina você tomar um passe dele. Já tem magnetismo impresso aqui. Imagina você tomar um passe dele. Desencarna na hora. Gente, ele está encarnado em São Paulo, por aqui. Diz uns estudiosos aí que sim, né? Diz aí que ele está por aí, ele é um rapazote por aí. Já pensou que nos aguarda? Que delícia. Paulo ou Emmanuel? Os dois. Os dois. E a Joana de Anjos também está para vir, né? Está para vir. E que eu li uma vez, que a gente tem que tomar cuidado, né, também com essas previsões aí, né? Tem que ter filtro. Mas o que eu li uma vez é que os 3 viriam para atuar na questão da educação do Brasil, para preparar para ser a pátria do Evangelho, né? Questão educacional. Parece que sim, né? Emmanuel está no interior de São Paulo e parece que Paulo e São Paulo aqui mais próximo da gente aqui já estão por aí. Sim. Eu escutei uma vez uma palestra do Haroldo e ele falou algo sobre isso. Vocês estão falando, eu me lembrei. Que uma canetada de Jesus lá em cima pode encarnar vários aqueles que estão do seu lado direito, né? Ou do seu lado esquerdo. Só de querer. Imagina. Só de querer. Vamos, gente, vamos descendo. Vamos lá? Essa turma aí, porque eles estão muito parados lá. Passou 2000 anos, não se mexeram nada. Vamos lá, vamos acelerar essa turma. Aí desce, né? Todo mundo, imagina. Mas é a hora mesmo de galera descer aqui, porque a gente precisa começar a correr. O processo o tempo não para. Acelerado, né? Acelerar agora aqui. Tem uma frase do Emmanuel que ele fala, né? Que Deus ele opera no tempo, né? Porque Deus, por ele ser, pelo conceito que na Gênese e no Livro do Espírito também o Kardec traz, o Deus ele é concebido como um infinito, né? Quer dizer, não tem início nem meio nem fim, então ele é atemporal, né? Então a questão do tempo ela é nossa só. Para Deus não existe tempo, né? Para Deus é um todo, né? Não tem tempo. Então a questão do tempo de milhões e milhões de anos, em encarnações sucessórias, isso é coisa só nossa. Para Deus isso não existe, não tem isso, né? Ele é atemporal. A física quântica está começando a falar sobre isso. Mostrar isso, exatamente. Interessante que eu estava lendo na Gênesis aqui no capítulo 18, de fato que o movimento progressista da humanidade é inevitável, porque está na natureza. Não se segue que Deus esteja indiferente a isso. E que esteja, depois de ter estabelecido as suas leis, tenha entrado na inação, deixando as coisas andarem sozinhas. As suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque a sua vontade, ela mesma, é eterna e constante. Olha só, coisa linda, né? Coisa linda, né, cara? É eterno e constante, mas não quer dizer que Deus fez as leis e depois dormiu, né? Exato, não é isso. Deixando nós com as leis, aí não. E o texto continua dizendo que aí ele tem os seus ministros para articular as suas leis para que a coisa aconteça. É maravilhoso. Veja a misericórdia, né? Veja, tá aí. Ele não para, ele está sempre nos olhando, né? E as coisas acontecem conforme tem que ser mesmo.
Bom, vamos para o 6? Vamos. Tá. Pleitos entre cristãos. Aqui ele divide o capítulo 6 em duas partes, né? Que ele fala aqui do pleitos entre cristãos. O pleito aqui é a disputa, né? O julgamento que eles tinham entre eles. E uma outra parte ele fala sobre a liberdade cristã e a fornicação, né? Que é a questão do desregramento sexual. Nesse primeiro aqui, ele chama atenção ao julgamento feito frente aos erros e faltas, né? Se errava muito lá na comunidade e todo erro era para ser julgado, né? Vamos julgar e chama aqui um tribunal, né? Nosso, vamos apontar para você fez isso de errado. E Paulo ele tenta combater isso, né? Ele fala no versículo 1 que os pleitos eles eram julgados entre os próprios e não em relação à consciência de cada um. Que ele chama aqui dos não consagrados e dos consagrados, né? Quando um de vós tem um pleito contra o outro, como se atreve a ser julgado pelos injustos e não pelos consagrados? Olha que interessante isso aqui. Que ele fala assim, quando um erra contra o outro, todo mundo é injusto aí. O que vocês estão querendo julgar um ao outro? Qual será o consagrado aí para poder colocar a coisa, né? Exatamente. Como vocês se atrevem a serem julgados pelos injustos, né, e não pelos consagrados, né? E como é que eu interpretei isso? Eu fiquei um bom tempo meditando sobre esse versículo, né? Porque o consagrados aqui, né, ele faz uma referência, para mim, a um espírito já elevado, né, no plano espiritual. E como é que a gente pode ser julgados por esses consagrados, né? Eu fiquei assim na minha cabeça que a lição que Paulo quis dar aqui é: não julguem-se uns aos outros quem errar, porque vocês são todos injustos. Mas que quem errou reflita na sua própria consciência. Porque a gente sabe, pelo que a gente estuda na doutrina espírita, que na hora que a gente parar para refletir na nossa consciência, seja a pessoa que for, no nível que for, no estado de evolução que for, que a hora que ele centraliza e eleva a consciência, ele se torna apto a receber influência daqueles que lhe cuidam, né? Os nossos mentores, de cada um, poderemos considerá-los como esses consagrados que Paulo fala. Então, acho que o ensino do Paulo é que erraram entre vocês, parem de julgar um ao outro. Quem errou, para e reflita seus erros na própria consciência. Que vocês receberão dos consagrados o devido julgamento. Porque isso acontece com a gente o tempo todo. É que a gente não percebe. A gente erra alguma coisa, a gente para a pensar e fala assim, putz, será que eu teria feito isso? Aí na nossa cabeça vem assim, não deveria ter feito. É que a gente... Acontece com todo mundo isso. Não tem que ser médium para acontecer. Acontece com todo mundo. É o peso da consciência. Primeiro porque as leis divinas estão nela, que é a maior dos consagrados de todos. E segundo porque nós ficamos suscetíveis à introdução de pensamento daqueles que nos cuidam, nos guiam. Então eles nos ajudam a perceber os nossos erros. Porque senão a gente não percebe. Porque aqui a gente vive numa constante cegueira desses erros que nós causamos. Só que quando a gente preocupa em julgar o outro, o erro do outro, a gente não abre espaço para que a nossa própria consciência nos cobre e nos reflita. Que para mim, o exercício que Paulo fez aqui, quando ele fala, não julgueis entre vocês, são todos injustos, mas pelos os consagrados. É interessante. Pode falar, Renata, primeiras damas. Eu fiz uma interpretação aqui, fiz umas anotações sobre esse começo também, né? Que eu estava entendendo que Corinto é uma cidade meio que com várias influências de povos diferentes, né? Então também tem os gregos que tinham muito costume de ir fazer qualquer tipo de contenda nos tribunais. Eu estava lendo que eles têm os júris, dependendo do tamanho do problema, vai aumentando a quantidade de pessoas, chega até 6.000 pessoas, se for um caso muito grave para julgar, vai indo de pouco em pouco até isso. E Paulo não queria que esse tipo da igreja, né, dos consagrados, levassem as discussões para esse tipo de tribunal, que seria o tribunal da justiça humana, né? Então, eles falam assim, vocês têm que resolver entre os irmãos, nem era para vocês terem discórdia, para começar o assunto, porque vocês estão unidos para o Cristo, então não era para vocês terem brigas. Lá no 7 ele fala isso, né?
Mas se vocês têm, quer dizer, não deixa para levar para um tribunal externo, para alguém lá que vai usar as leis humanas, que são as leis transitórias, julgar vocês, que vai usar a lei de talião, né? Então, se um tirou um dente, vamos tirar do outro. Quer dizer, o que isso vai dar? Vocês não estão regidos pelo modelo guia Jesus, vocês não estão entendendo, vocês não têm que ir no tribunal comum, vocês têm que usar do perdão, né, da compreensão, da tolerância, da empatia, e não ir lá e alguém de fora do tribunal dizer para vocês que, ou então agora outro arranca o olho do outro e tem direito de arrancar. Quer dizer, o que é isso que estão fazendo? Né? Primeiro que não devia confusar, depois que confunde, e não é a lei de Talião que tem que reger esse grupo, né? Que seria a lei dos homens daquele tempo, né? Não, vocês têm que ser regidos pela lei do amor, né? Então, eu acho que essa que é o teu entendido essa parte aí, que não é sair para fora da igreja, fica lá, até porque fora está tanto cheio de coisa, né? Cheio de outros problemas, perigos, imoralidades para essa comunidade que não tem nenhum ganho para eles ir buscar soluções fora, né? Eu aproveitando o que você falou, Renata, eu tinha outra visão do negócio, mas me veio um negócio na cabeça interessante. E Paulo falava isso com propriedade, né? Porque quando ele era Saulo, o que ele fez? Quantos ele julgou? Exatamente, ele era o maior juiz. Ele apedrejou Estevão. Né? Estevão, entendeu? Então, é interessante. E quando o Thales falou da questão dos injustos, aí, dos consagrados, da questão do que é ter o pleito e ser julgado, me veio na cabeça a questão do nosso lar. Quando nós chegamos em alguma colônia, aquela bondade dos consagrados que nos acolhe, mas que tem momentos que nós seremos levados a julgamento das nossas próprias ações. Exatamente. Das nossas próprias ações. Né? Então, que juiz é esse? Né? Como o Thales falou, ela está na nossa consciência. E lá parece que se desperta isso. E, na verdade, os consagrados só nos encaminham. É como se tocasse a gente num barco divino, né? Onde apenas nos tirasse daqueles cantos onde a gente pode se machucar muito mais do que deveria. Então, eu acho que tem tudo a ver. É quando nós fomos os de fora, que ele cita lá no versículo 13 do capítulo 5. E aí Deus vai julgar, né? As leis divinas vão julgar na nossa consciência. Na nossa consciência. E dentro do que a Renata falou, eu também anotei aqui que no 4, no 5, no 6, ele fala, ó, se tens litígios ordinários, como nomeais como juízes, aqueles que a igreja menospreza. Digo para que vos envergonhais. Aí no 6, ó, ao contrário, um irmão pleiteia com o outro, e isso em tribunais infiéis. E é o que a Renata está falando. A gente não pode esquecer que, se não 100%, mas talvez quase 100%, desses que vieram da comunidade, recém-convertidos ao cristianismo, e aqui recém, coisa de anos mesmo, 1, 2 anos, todos eram judeus. Todos eram judeus. E é uma prática comum no judaísmo a questão dos tribunais de julgamento também. Né? Eles têm um livro de lei, o Levítico, que ele cita as leis e apedreja a mulher adúltera, e tudo aquilo é o julgamento dos judeus, né? É presente naquela época. Hoje em dia não tem mais. Mas naquela época eles eram levados muito a sério. Então tinha isso mais. Como todos vinham do judaísmo, do costume judaico, Paulo chama atenção disso. Ó, vocês nomeiam aqueles que a igreja menospreza. O menospreza, a gente tem que ter aqui a licença literária para a palavra da época, né? Não tinha a diversidade de vocabulário que tem hoje. O menospreza que a gente não entende que é o que o Cristo direciona, né? Como é que vocês jogam para aqueles para resolver problemas de moral do Cristo? Né? Essa é a mensagem. E aí no 6, ele fica claro isso, ó. Ao contrário, o irmão pleiteia contra o outro, isso em tribunais de infiéis. Que era essa questão de que a gente já comentou aqui no estudo passado do caso da mulher adúltera, que Jesus ensina. Todo mundo aqui está cometendo pecado, todo mundo aqui é infiel às leis e ainda assim julgam-se uns aos outros. Né? Então ele faz esse link. E aí no 8, não sei se alguém tem mais alguma coisa desse trecho ainda. Não, aqui achei bonito, ó. Por que não vos deixais antes prejudicar
por que não vos deixar despojar? No entanto, sois vós que os prejudicam e despojam irmãos vossos. Quer dizer, é como Jesus falou, é melhor dar do que receber, é melhor você doar de si, prestar um auxílio, do que ter que receber, né? É melhor poder ajudar. Eles não conseguiram nem fazer isso e estavam prejudicando as outras pessoas, não sendo os prejudicados, né? Então, isso é bonito, porque, de novo, fala a humildade, né, da paciência, da entrega a essas leis de Deus, que você não cutuca, né? Você fica na paz. Essa aqui é a ideia, né? Então, eles estavam pelo contrário. Pode continuar. Não, pelo contrário, eles estavam cutucando, quer dizer, prejudicando as pessoas, despojando-os entre irmãos. Quer dizer, a coisa estava preta entre eles mesmos, né, indo para tribunais externos para resolver, só que eles assim, porque é preferível a gente ser prejudicado do que a gente prejudicar alguém. Exatamente. E tem um ensinamento interessante. Pode falar, Renato. Pode falar? Da questão que você está falando, Renata, no Mateus 5:38. Eu fui ler isso também, eu li essa parte. Eu vi que foi dito, olho por olho, dente por dente, pois eu vos digo, não resistai ao malvado, pelo contrário, se alguém te der uma bofetada, dará a face direita. Ele vai dando exemplos, né? Ao pleitear contigo e tirar-te a túnica, deixar-lhe também o manto. Olha que Jesus explica exatamente o que você está falando, né? Se alguém te forçar a caminhar 1000 passos, caminhe com ele 2000. Ou seja, vai, sempre movimento e sempre dor. Aquilo que você acabou de falar, muito legal, né? E é o conselho que ele deixa, né? De abrir mão dos próprios direitos pela paz, né? Pela paz. Ou seja, renunciar e servir sempre. No dia a dia. Porque a gente prefere muitas vezes perder a paz para ter razão em algo de que não precisa ter razão. Então, assim, a gente tem que preferir estar em paz do que ter razão, porque... aquela frase que a gente vê aí, a frase que a gente vê no Face agora, eu quero ser feliz, não quero ter razão. Exato. Bem isso. No 9, ele fala aqui também, né? Ele cita aqui um trecho do Sermão das Montanhas, né? Dos injustos não herdarão o reino de Deus. Reino de Deus, Ele pontua aqui, e eu até usei aqui a análise do autor aqui dessa Bíblia que a gente está seguindo, que para mim foi muito bem feita, que ele fez, que ele fala, né? Não vos unidais, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem caluniadores, nem exploradores darão redenção. Então, ele comenta aqui diversos grupos de atividades imorais, como se esses não entrariam no reino dos céus. No capítulo 5, que a gente já leu no versículo 11, ele coloca mais alguns. O avaro, o explorador, o idólatra, o difamador, ele repete o beberrão. Então, ao longo desses 2 capítulos, ele coloca diversos grupos. E ele forma como se fosse um decálogo, né? São 10 grupos predominantes. E desses 10, 7 deles são referenciados a questões sexuais, que era o maior problema da cidade. Olha que interessante. Então, era uma mensagem endereçada do Paulo, né? Muito bem endereçada no principal problema. E aqui tem um outro aprendizado muito grande para a gente. Porque a gente se defronta, muitas das vezes, com diversos problemas ao nosso caminho para resolver. E a gente não vai direto ao ponto, né? A gente fica... O Paulo aqui pegou o problema lá, a divisão da igreja e perdição sexual. Aqui, ó, cá, resolveu. Não importa o resto. Esse é o problema. A gente tem que resolver esse problema, né? E ele chama essa atenção aqui no 11. O 11 é maravilhoso, né? Analisando... O 11. Alguns de vossos passados eram desses, exatamente. Vocês já recuperaram. Ele volta na questão do fermento, a gente comentou lá atrás, né? Ele Ou de outras vidas. Ou de outras vidas. Outras vidas, né? A gente reafirma aqui o negócio Então, dos 10 grupos, 7 são de conotação sexual, que era o principal problema da comunidade, igual a gente falou no início do estudo, lá na análise. No início do estudo. Do local. Perfeito essa questão aqui da primeira parte do 6. E é legal porque ele fala que a gente já era desse também, né? Mas fosses lavados. É bonito isso, porque também, como o Hernani falou, é a reencarnação, né? Exatamente. A gente voltar, né?
e pela invocação do Senhor, quer dizer, a gente volta com essa outra oportunidade, né? Agora, então, você já está consagrado e tenta de novo, né? Vocês já foram assim. E todos nós, né? Exatamente. E sabe o que me lembra? É a fala de Jesus para Nicodemos, quando você fala lavados. Nascer de novo, né? Nascer de novo da água, sabe? É um negócio maravilhoso. Tem tudo a ver, né? Com essa coisa de ser lavado, né? De nascer de novo. Nascer de novo. Muito bom, né, cara? Né? Isso porque a gente ainda é cego. Imagina quando a gente começar a enxergar um pouquinho mais. É impressionante. Bom, aí ele entra aqui na parte final. Podemos seguir? Sim, lógico. Aí ele entra aqui na parte final na questão da liberdade cristã e da fornicação, né? Que aí ele vai, de fato, ao principal ponto lá do desafio da comunidade da época. Aqui ele reforça esse principal problema e deixa muito claro aqui o papel de Paulo como um educador, né? Porque assim, ele combate o problema aqui em diversas formas, em diversas linguagens, com diversas mensagens. O principal problema, sem condenar ninguém, porque ele não está aqui falando, gente, vocês estão fazendo errado, olha só, não é uma bronca, né? Ele educa, né? Ele educa através do seu exemplo, né? Da sua imposição moral. O que acontece muitas das vezes é que a gente, no nosso dia a dia, a gente quer educar os outros sem ter um mínimo de moralidade para educar. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem não me lembro agora qual é o trecho, mas tem um dizer lá que ele é muito importante, que ele fala, pergunta lá, o Kardec pergunta, se eu vejo um irmão meu errando e eu percebo que aquilo é uma falta, eu posso lhe chamar a atenção desse irmão? Olha que interessante. Você vê alguém errando, aí você fala, esse aqui está fazendo errado. É cristão eu ir lá chamar a atenção? E aí o Espírito ele é bem categórico, ele fala assim, antes de tudo, se pergunte, eu também erro nisso? Se a resposta for não, sim, você pode ir lá e chamar a atenção. Porque aí você tem posição moral. Sim. O que acontece é que a gente nunca se pergunta isso. A gente vê um errando, de cara já vai lá e opa, tá fazendo errado. E a gente faz exatamente a mesma coisa. Né? A gente não se pergunta isso. É aquela história famosa de Gandhi. Não lembro se era Gandhi ou Buda, agora me fugiu a cabeça. Acho que era Gandhi. Que ele atendia as pessoas para dar conselhos. E aí veio uma mãe com um filhinho muito obeso. Do açúcar. Do açúcar, né? Você conhece essa história, né? Maravilhosa. Conta aí. Conta pra gente. Preciso começar sem comer açúcar para poder falar. Então, é um exemplo dessa imposição moral, né? E Paulo aqui, como um grande educador, ele começa com esse versículo 12, que ele fala, e essa frase é maravilhosa, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei submeter a nada. Nesse versículo 12, tem aqui uma reflexão de grande importância para a gente nos dias atuais, né? É o bom uso do que a vida nos oferece. O que a gente está fazendo? Tudo é lícito, está aqui. Deus provém, está aqui, gente. Está aqui. E a gente, se eu não me engano, na primeira carta dos Tessalonicenses, a gente estudou isso. Que a gente falou que da evolução planetária, a hora que ele vai falando lá, o mal sentará no trono de Deus, que ele fala todas as etapas da evolução planetária, ele fala, vai chegar uma hora que vai ter abundância daquilo que vai nos desviar do caminho, para que a gente se eduque e aprenda a usar o que o mundo nos oferece. E essa reflexão para a gente aqui no nosso dia a dia, o que a gente está fazendo com o que o mundo oferece? Como é que a gente está usando a tecnologia? Como é que a gente está usando nossa inteligência? Como é que a gente está usando nossa capacidade físico-motora? E como é que a gente está usando o nosso corpo físico, que é o grande chamado que Paulo de Tarso faz aqui. Né? Eu me lembro uma vez, numa comunicação mediúnica que a gente teve no nosso grupo mediúnico, que assim, isso me marcou com uma profundidade enorme, que é referente a essa frase. Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito.
E a mensagem que veio do nosso irmão do plano espiritual foi a seguinte: olha que beleza. Porque a gente costuma, e aqui uma reflexão minha, a gente costuma a colocar o mal do mundo nas coisas do mundo e não nas nossas ações. Como que a gente está usando as coisas do mundo é que torna o mal do mundo. Porque as coisas do mundo são coisas. Nós que usamos elas. E aí o irmão que se comunicou na época falou assim: o mesmo martelo que pregou o quadro de Mona Lisa no Museu do Louvre, pregou também a sublimação do amor à cruz. A culpa é do martelo? Olha que reflexão. Maravilhoso. O martelo está ali. Tudo é lícito, eu posso martelar. É lícito eu martelar. Agora, o que convém? Eu martelar um quadro ou martelar o Cristo? Sim. E isso também eu acho que tem muito a ver com o que a gente estuda muito no Espiritismo. Livre-arbítrio. Exatamente. Exatamente. O que você vai fazer com o martelo? Ou o cara fala, porque muitos falam assim, não, o dinheiro me fez. Não, o dinheiro não fez nada. Nada. Exatamente. Nada. É o sujeito que está com o dinheiro que fez. É. Né? Outro exemplo clássico. O cara me falou e eu expliquei para ele, ele até concordou comigo. Falando de questões sexuais, a velha frase, a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito é fraco. Espírito não é a carne, é o espírito. Não põe culpa na carne, é o espírito que habita a carne que é fraco. Né? Eu queria falar também uma reflexão sobre essa primeira frase, né, que é bem linda, eu acho, bem famosa do Paulo, né? Que ele começa falando assim: tudo me é permitido. Ela é diferente das leis humanas, né? Que nas leis humanas fala assim, né? Você vai nas leis. Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude da lei, né? Então, a nossa lei é o contrário, né? Não é que tudo é permitido. Você só é obrigado a fazer uma coisa se for decorrente de uma lei. Senão, você não é obrigado a fazer nada. Ok? Você fica na inércia, e se não for contra a lei, não tem problema. Né? Então, ele começa justamente colocando uma inversão em relação às leis humanas. Né? A gente é obrigado a fazer uma coisa se for em decorrência de uma lei, senão você não é. Então, ele fala: tudo me é permitido. Então, já é ao contrário da nossa pensamento jurídico. Né? Aí, mais quando ele termina, mas nem tudo me convém. Então, aí para mim fica bem claro o que ele está aqui colocando, a lei de causa e efeito, né? Então ele está colocando bem isso, quer dizer, eu tenho uma liberdade na semeadura, né? na plantação, mas também Deus me dá a responsabilidade da colheita. Então, aí vai o meu crivo moral para poder ver realmente o que me é interessante fazer ou não, né, dentro das minhas atitudes, porque a colheita é obrigatória, né? Então, tudo bem, eu posso plantar qualquer coisa, né? Mas eu vou colher essas mesmas coisas depois. Então, tem que pensar bem. Qual fermento você está usando? Se ele está novo ou velho, né? Velho, né? Exatamente. E eu acho que assim, Paulo não à toa, na minha visão, ele começa essa parte com essa frase, porque assim, ela é uma excelente introdução para orientar alguém sobre os vícios, né? Locais e morais, principalmente ao vício da questão sexual que ele aborda daqui para frente. Do uso do corpo físico, né? Vamos chamar assim. Acho que do 13 ao final do capítulo, ele fala da mesma coisa, né? Dessa questão do uso do corpo físico para ostentação sexual. Porque ele fala, porque dá a impressão aqui que ele restringe o sexo, né? E não é verdade. Não é isso que ele está dizendo. É verdade. Por isso que ele começa a introdução. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você quer fazer sexo? É lícito. Mas isso de forma desregrada não convém, porque faz mal para o espírito. Né? Você quer ser... você quer ter... Ele aborda a questão da homossexualidade
quer ter uma relação afetiva, na minha interpretação, se é de amor, é lícito. Mas se é na questão do descontrole sexual, visando unicamente a questão do prazer, não convém, né? Então, ele introduz muito bem esse conceito para depois vir combater essa questão do sexo, né? Vocês têm um corpo físico, né? Que ele fala lá do capítulo 3 ao 20, ele fala para refletir sobre o uso desse corpo, que ele fala que é o templo sagrado de Deus, que comprou pagando um preço, né? Que você tem que fazer bom uso do seu corpo. Porque a gente estuda que o sexo é um dos atos, enquanto encarnados, que mais desprende energia, né, do espírito e do corpo físico. Né, porque é energia de criação. O sexo é energia de criação. É quando a gente liga a energia de criação com um plano mais alto. O sexo bem intencionado, né, orientado à sublimação. Né? Você liga aos planos mais altos através da energia da criação. É o seu momento de criação. E aí, Paulo fala isso a todo momento por causa disso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, aprendam a usar o livre-arbítrio, que é o tudo é lícito. Né? O que é o tudo lícito? É o livre-arbítrio. Aprende a usar o seu livre-arbítrio, tudo que é lícito, ao que convém é o quê? O seu corpo físico. Porque ele é transitório e ele, através dele, você vai pôr as impressões eternas no seu espírito até que você venha corrigir no futuro. Pode evitar sofrimentos futuros desse desregramento. No capítulo 172 do livro Vinha de Luz, o Emmanuel ele comenta, né? Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, olha que interessante o conceito, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Né? Muitas das vezes a gente inverte. A gente usa a alma a serviço do corpo, sendo que é o contrário. O corpo é a vestimenta momentânea, instrumento pela qual a alma progride. E aí o Emmanuel fala aqui, o Paulo também. Então, deve usar o corpo a serviço da alma. E se a gente tem um conceito que a gente quer que a nossa alma progrida, e para ela progredir eu preciso da ferramenta que é o meu corpo físico agora, como é que eu estou usando ele? Essa é a reflexão que o Paulo fala. Não só na questão sexual, mas alimentação, cuidados, tudo referente ao corpo. Tudo referente ao corpo. Ele se apega aqui mais à questão sexual, mas é importante esse conceito, né, de que usa bem, né, não usa com essa forma desregrada como vocês estão usando aí, porque não convém, né, não convém a sua evolução. Mas você vê que a gente falou agora há pouco, né, que o pensamento é o fermento, né, que e repercute no espírito e no corpo, né, quer dizer, do pensamento repercute nos seus hábitos, na sua vida e também no seu corpo físico. Também o que você faz para o corpo físico repercute no seu mundo espiritual, né, as suas companhias espirituais e tudo mais, quer dizer, é um intercâmbio constante do pensamento, do mundo espiritual, que reflete no material e vice-versa. A gente está numa troca, enquanto encarnados, constante, né? E o legal é que ele fala que, só para dar um choque na galera, né? Que os alimentos são para o ventre, assim como os ventres para os alimentos, mas Deus acabará com ambos. Quer dizer, já não fica valorizando esse negócio tanto, vangloriando, porque isso tem dia contado. E isso vai acabar. Vai acabar, né? Então, vamos ver o que você realmente vai ficar depois, se isso vale a pena, essa coisa tão passageira, né? Assim como ele vai entrar agora na fornicação aqui, quer dizer, é uma coisa tão passageira, às vezes por causa de, né, alguns minutos de prazer, você vai perder o quê? Prazer físico, né? Prazer físico, só físico. Prazer físico. Só físico. O que você está colocando em jogo na sua encarnação por causa de alguns minutos de prazer físico, né? Então ele começa a fazer a pessoa, tudo vai acabar, vamos pensar. Né? E depois o espírito fica. Né? É interessante que aí me vem uma pergunta, né? Qual ponto que nós chegamos, ou qual foi
a quantidade de fermento que usamos para que a gente possa refletir do que nós estamos falando agora, do nosso passado aqui, logo atrás. Nessa encarnação. Porque nessa. Porque como nós somos criados, as meninas se fecham, os homens, olha, vocês têm que isso mesmo, não é isso? Exatamente. Porque senão você não é homem. Tanto é que se você casa e demora a ter filho, os vizinhos ficam perguntando, cadê teu filho? Observa que é uma questão cultural ainda, de costumes que com certeza vai acabar, como diz aqui até mesmo na Gênesis, mas que a gente tem muito isso ainda na gente, que a gente foi criado lá atrás assim. Se eu não fizer sexo, eu não sou homem. Observa como é tão forte essa questão. E a gente tem as nossas tendências também, né? A gente tem as tendências. Sim. E aí vem com o nosso passado do regresso, que a gente fala, o que eu andei fazendo, né? Exato. E aí a gente encontra aqueles que estavam conosco, né? Seja, como disse o Paulo, encarnados ou não, né? Ou não, desse mundo, né? Ou não, né? Então vai estar com a gente. E aí, quando a gente começa a ter essa visão, alguns valores mudam. Sim, mudam. Claro. E tirando, lógico, sem comparação nenhuma, quando você começa a ter essa visão e você muda, aí você é visto como alguns viam Paulo. Exatamente. Exatamente. Quadradão, pô, como pode? Aconteceu, né? É a sua história da música do violão. Entende? Exato. E é muito interessante isso, né? Essa questão do... essa abordagem aqui que o Paulo faz do sexo, porque a gente comentou no último estudo também, nos últimos 2 capítulos, a questão da trajetória da evolução, que ela é a transformação dos instintos em sentimentos, né? Que o sexo reprodutor prazeroso, ele é instintivo, né? O bicho, se não tivesse o prazer físico, o homem não iria atrás do sexo para reproduzir e dar corpos físicos para a encarnação de almas. Então, existe uma perfeição divina aqui inclusa nisso, muito importante. Porque nós não seríamos movidos à reprodução se não tivesse um prazer físico encarnado. Exatamente. Conforme o ser vai evoluindo, ele vai mudando. O Kardec pergunta isso na questão 712. Com que fim Deus colocou atrativos no gozo dos bens terrenos? Por que os bens terrenos aqui eles são atrativos? E aí o Espírito responde, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-los por meio da tentação. Então, olha a reflexão. E olha o momento que a gente vinha. Lá atrás, na humanidade, quando precisava popular esse planeta para poder espíritos encarnar necessários à evolução, o prazer sexual, ele serviu o quê? Para o homem cumprir a sua missão, porque ele era mais instinto. Ele precisava popular. O homem adquirindo consciência, espiritualidade, crescendo em sentimentos, deixando seus vícios e instintos, o prazer continua existindo, é o mesmo. O mesmo prazer sexual que existia no Homem das Cavernas é o mesmo que existe para a gente hoje. Só que hoje mudou de lado esse prazer. Ele não é mais para a gente cumprir a nossa missão. Aí ele passa a ser para experimentá-los a nossa tentação. Que é o que a Renata estava falando. Sim. 15 minutos de prazer momentâneo compromete, por essa tentação, às vezes encarnações e encarnações de razão de frustração. Às vezes são almas que combinaram uma vida conjunta para receber um espírito necessário a uma encarnação e um dos dois, em algum momento, por ceder ao momento do prazer transitório, pôs tudo a perder. Imagina a consciência desse ser lá na frente. Quando acordar, ele viria encarnado naquela comunhão, fala assim, você abandonou o que a gente combinou, o que era tão necessário para mim, por 15 minutos, por 20 minutos. Olha o peso que isso tem e olha o alerta que o Paulo faz. Os prazeres mundanos, né? Que assim a gente pode falar uma expressão até meio forte, mas é isso. Às vezes a gente troca a felicidade que seria perfeita no sentido não de perfeição espiritual, mas nesta encarnação, por um momento, sim, né? E você viu o comentário que tem na pergunta B, na resposta B, sobre o que você falou dessa questão?
Não. Se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Olha aí. É aquilo que você acabou de falar. Olha, enganava a gente aqui, né? É muito legal. A perfeição divina é incrível, né? Deus lhe deu o atrativo do prazer que solicita o cumprimento dos objetivos da providência. Aí. Olha, perfeito. É uma perfeição só. Bom, da minha parte, para encerrar aqui, eu fiz só uma observação. O André Luiz, eu acho que ele é uma grande referência espiritual sobre a questão da sexualidade. Ele estudou bastante isso no plano espiritual e trouxe através do Chico. Recomendo ler vários livros dele sobre sexo e destino. Ele tem alguns dizeres também em livros de mensagens espíritas. Tem aqui do livro Conduta Espírita, que é psicografia do Valdo Vieira, né, do Espírito André Luiz, no capítulo 34, chama Perante o Corpo. Ele fala assim, ó, não sendo apenas uma operação mecânica, olha o conceito de sexo, não sendo apenas uma operação mecânica intrínseca ao organismo fisiológico, que a gente acha que é isso o sexo. É uma operação mecânica intrínseca ao organismo fisiológico, porque isso é fruto da nossa ainda irracionalidade sobre esse tema que a gente carrega desde o Homem das Cavernas. A sexualidade envolve igualmente atributos espirituais, instinto, emoção e racionalidade. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma, ao mesmo passo em que nos admoesta. Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. Olha isso. Por que é uma coisa tão sutil no nosso dia a dia, que pode pôr tudo a perder ou tudo a ganhar? E esse é um dos motivos, na minha interpretação, que Jesus, com a mulher adúltera, a recebe daquele jeito. Porque Jesus, por ter vivido todas as experiências humanas, passado segundo as leis divinas, por toda a cadeia de progresso, ele viveu todas as situações que nós vivemos. E ele sabe o quão difícil é o controle da sexualidade. E ele recebe aquela ternura e aquela compreensão a mulher adúltera. Porque ele fala, onde estão os que te julgam? Eu não te julgo, porque eu compreendo. Eu sei como é isso. Porque é um limiar que nós carregamos. Talvez um dos mais difíceis embates do espírito que está fazendo a sua ascensão, mudando. Porque os iluminados não precisam disso. Chico, Madre Teresa, Divaldo, Gandhi, essa turma não tinha necessidade de sexo. Não tinha. Já venceram isso. A gente ainda está nessa luta e nesse limiar. E aí eu me lembro, só para encerrar minha parte, uma história que, se eu não me engano, o autor é Humberto de Campos, não lembro o livro, que ele conta a história do espírito de Martim de Sá. Que o espírito de Martim de Sá, em almas pregressas, ele foi um vicioso sexual tão grande enquanto encarnado, que aquilo registrou na alma dele de tal forma que, quando ele desencarnou, ele automaticamente criou uma cidade espiritual. Sexo e Obsessão, de Divaldo Franco. Sexo e Obsessão, de Divaldo Franco, isso mesmo, é o Divaldo, então. Ele criou uma cidade espiritual de sexualidade, de promiscuidade. Tinha até carnaval. Tinha até carnaval. Com símbolos sexuais. E ficou nessa cidade por 3.000 anos, não é isso? Sim. Ele ficou no plano espiritual 3.000 anos vivendo nessa projeção mental devido ao tamanho do vício sexual que ele tinha no seu espírito. E durante tempos em tempos os mentores iam tentar resgatá-lo e ele não aceitava ajuda. Até o dia que a mãezinha dele, daquela última encarnação que ele teve, em 3.000 anos, ela conseguiu evoluir a um ponto que ganhou a permissão da intercessão direta pelo seu filhinho amado, desce às regiões umbralinas, e o Martim sai revoltado, e ela fala assim, meu filhinho. E a hora que ele escuta isso, ele cai de joelho chorando e fala, minha mãezinha, e adormece no braço dela. E ela resgata. É o processo da libertação, né? Do livro Libertação, no final. Libertação.
E você vê que é interessante, porque a gente volta naquela primeira mensagem, Renato, que a gente leu de Emmanuel. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. Imagina que ele não fermentou a cidade. Exatamente. E quanto, né? Que ele fermentou, né? Cara, né? Com quanto todo esse poder. É divino, cara. Eu queria falar mais dois partezinhos aqui que eu achei muito bonito, que é no 15. Não saber que nossos corpos são membros de Cristo. Achei tão bonito, né? Que é dando aquela parte assim santa do nosso corpo, né? Que é uma coisa sagrada, né? Não é simplesmente para a gente, para a gente brincar, para a gente só, sabe, vou usar porque vai acabar, vai morrer mesmo, sei lá, faz qualquer coisa. Também não é assim, né? Tudo bem que Deus ele fala, Deus vai acabar com ambos? Vai. Mas, independente, enquanto você está aí, você tem que cuidar dele, né? Ele fala que nós somos membros de Cristo. E depois, aqui no final, ele fala no 19, não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que recebeis de Deus e reside em vós. Quer dizer, é onde a gente guarda o nosso espírito, né? E como encarnados, quer dizer, é um templo, é como um baú de guardar um tesouro, né? Uma joia. Então, não é assim para a gente não cuidar do nosso corpo, né? Não só fisicamente, assim, mas cuidar da saúde, cuidar dos bons hábitos, né? Dos pensamentos, e ter essa mente elevada aqui, né? Vai acabar, mas enquanto está aqui é um templo sagrado, né? De modo que não vos pertenceis. Quer dizer, eu achei tão bonito isso, porque é um empréstimo. É falar assim, ó, cuida desse, né? É onde vai ficar o seu espírito. Eu vou te dar esse baú aqui para você colocar o seu espírito por um tempo, para poder fazer bom uso desse baú por um tempo. Enquanto isso você cuida, mas ele não é seu, né? De verdade, é um empréstimo. E olha que interessante essas duas partes, né? Quando ele fala nossos corpos são membros de Cristo e que ele não nos pertence, né? Que ele não é nosso. Trazer isso aqui para a doutrina espírita, nos esclarecimentos que nos dá. Livro dos Espíritos. Kardec pergunta do que é formado o nosso corpo físico. Né? Os Espíritos respondem. Ele é formado por elementos presentes no fluido cósmico universal, a qual o seu orbe é formado. Então, os elementos que o seu orbe foi formado são os mesmos elementos ao qual o seu corpo é formado. Por isso a expressão, do pó vieste ao pó retornará. O nosso corpo vem da matéria que forma o nosso globo, do fluido que forma o nosso globo. Quando a gente morre, ele volta para esse fluido que forma o nosso globo. Aí um ponto. Então, ele não nos pertence, porque ele pertence ao quê? Ao globo. Voltando agora ao livro A Gênese do Allan Kardec. O momento que ele pergunta, como que o nosso planeta foi constituído? E aí que os Espíritos respondem, o próprio Cristo manipulou cada elemento formando nosso planeta. Com seus ministros. Então, o nosso corpo é formado pelo fluido, a qual foi manipulado pelo próprio Cristo, nosso corpo é o quê? Membro do próprio Cristo. Paulo de Tarso está dizendo aí. Exatamente. Para resumir minha parte aqui, eu acho interessante, eu vou chegar, ela leu o 15, eu acho que ele fecha com 20, ele vos comprou pagando um preço, que eu vou falar sobre isso, quando ele fala, observar que quando você andar com a prostituta, você se torna uma, ou com o Senhor, será o Senhor. Eu vejo aquilo que nós falamos agora há pouco, sobre a questão do fermento que contagia, e que a gente vai estar sempre, como você, aquele exemplo que você falou, Thales, que a gente conversou um tempo atrás, dos pensamentos. Me diga quem tu és, me diga que tu pensas que eu direi quem tu és. É isso. E quando ele remata, ele vos comprou, é como antes da gente encarnar, é como se ele nos desse o aval, nos fosse o tutor, nos desse a condição, vai lá que eu vou, sabe? É como se aqueles que nos amam estão dando a nossa chance, estão assinando embaixo a nossa encarnação, acreditando que nós vamos usar o nosso corpo para proceder conforme as leis morais do Cristo. Tem 15 bilhões de espírito querendo encarnar, com 7 bilhões de corpos aqui. Jesus,
tem que olhar para todos aqueles que ele ama e falar: você não vai poder agora pro Thales, o Hernani e a Renata aí. Isso é um preço alto, cara. É o que eu também. É um preço alto. E aí, André Luiz nos fala, né, e Emmanuel, o maior arrependimento do espírito quando retorna ao plano espiritual é reconhecer o tempo perdido. Exatamente. Veja a importância de uma reencarnação, do que o Paulo está falando para eles. Gente, não para nisso, que é perda de tempo. Caminha, né? Vamos em frente. É isso, gente. Mais uma. Obrigado. Semana que vem, então, a gente faz o 7 e 8. O 7 é bem grande, né?